hora, e também SDG Pioneer do Pacto Global, que é uma honraria aí global com relação às pessoas de maior destaque em sustentabilidade. Bom, vamos lá então falar de reputação e Covid. Esse é um tema, claro, de primeira importância hoje para a gente. Como a gente sabe, 84% do valor das empresas hoje em dia então, de valor de intangíveis, né? E a maior parte desses intangíveis, então, estão relacionados à reputação. E é muito disso que a gente faz ali no Pacto Global. Trabalhar com sustentabilidade, com integridade, com governança. E a gente tem visto um movimento muito forte de uma transição, muito possivelmente a Sônia vai entrar mais no detalhe disso, uma transição de uma economia de shareholders para stakeholders, ou seja, de acionistas. Abre isso, por favor. Se o acionistas Mauri estiver aqui no banheiro, ele não tem como passar, ele vai fazer xixi aqui dentro. Tem alguém com... Voltei. E, bom, então, o que eu estava dizendo, a gente está indo de uma economia de acionistas para uma economia de partes interessadas, né? Isso aí, quem diz, não são só as pessoas de sustentabilidade, mas também aquelas pessoas como, por exemplo, o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, a gente tem também Paul Polman, esse CEO da Unilever, e uma série de outros atores falando disso. Inclusive, nesse domingo agora no Globo, um artigo do Cândido, do Itaú, que falava muito disso, da questão do propósito, da expectativa da sociedade para com as empresas nesse momento de pandemia, né? A gente tem visto, então, e como eu disse, acompanhado ao longo dos anos essa discussão, uma expectativa cada vez maior da sociedade com relação às empresas, e não só em temas que afetam diretamente aquela empresa. Ou seja, a gente não está falando só dos produtos e serviços dessas empresas, mas a gente está falando de um papel social mais amplo dessas organizações, né? Só para trazer como exemplo, de novo, tenho certeza que nossos convidados aqui vão se aprofundar, mas eu traria o exemplo dos Business Roundtable nos Estados Unidos, né? Então, ali, os maiores CEOs do mundo falando, então, que eles vão prover algumas coisas ali que, teoricamente, ou antigamente, estavam mais atrelados ao governo, né? E como é que fica, então, a questão da reputação nesse momento, né? E a questão da Covid, ela, na verdade, ela acentua e acelera esse processo, né? Então, a gente vê que a confiança no setor público, ela não aumentou por conta da questão da Covid, né? Então, a gente tem a expectativa, sim, cada vez maior para que o setor privado ajude a endereçar questões, inclusive agora, de saúde, né? Então, como que fica a nossa gestão de reputação nesse mundo tão maluco, eu diria, né? Então, para isso, eu vou chamar, então, a Roberta, para que ela possa falar um pouco mais sobre o que é Impress, como a Impress vê isso, né, dentro de toda a especialização que eles têm, e como que a gente pode endereçar essa questão tão complexa de hoje em dia. Obrigado. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade do Pacto, da gente falar de um tema que, no meio dessa crise, tomou uma importância estratégica dentro das empresas inegável, né? Desde que começou essa crise, e acredito que, especialmente a quarentena e o nosso distanciamento social, que já está aí rumando para 2 meses, né? A gente já tem quase 50 dias das pessoas em casa, em todo esse movimento, e na luta para poder manter as pessoas nesse distanciamento social, o que a gente percebe do ponto de vista de nós, como uma agência de relações públicas e de comunicação, que está trabalhando durante esse tempo todo para mais de 130 clientes, 130 empresas diferentes, em todos os segmentos econômicos, o que a gente percebeu no primeiro momento foi uma importância enorme do papel da comunicação.
né? Logo nos primeiros dias, a resposta imediata, e aconteceu muito rápido nas empresas, né? Quando você se viu obrigada a fechar algumas operações, teve que montar rapidamente um esquema de trabalho para que as pessoas pudessem continuar produzindo de casa, né? E aquelas outras empresas que são atividades essenciais e que tinham que manter a segurança, em primeiro lugar, dos seus funcionários, a segurança das suas operações, para que nem eles fossem contaminados e nem os contatos se tornassem perigosos. Então, logo no primeiro momento, a resposta imediata à crise contou fortemente com o papel da comunicação, primeiramente para o público interno, né? Primeiramente para aqueles que estavam recebendo uma série de informações desencontradas. As próprias empresas estavam precisando ter muitas referências e benchmarks do que estava acontecendo com outras empresas, seja em segmentos semelhantes ou em outros segmentos. Então, a comunicação, em tempos normais, nas corporações, ela já desempenha um papel de olhos e ouvidos da empresa para a sociedade, né? A comunicação, em geral, ela está sempre muito mais voltada para fora, do impacto que aquele negócio, que a atuação daquela empresa tem em diversos públicos, né? Então, nesse momento em que existia um interesse comum, um interesse maior, um desafio e uma crise que pegou todas as empresas ao mesmo tempo, a comunicação se voltou rapidamente para, primeiro, comunicar as atitudes que as empresas estavam tomando internamente, né? E, em segundo lugar, para comunicar a continuidade das suas operações, né? O consumidor, o cliente, os fornecedores, as comunidades, as partes interessadas precisavam saber rapidamente como que aquela operação daquela empresa ia ter continuidade ou não, e o impacto que isso teria, né? Então, a comunicação, no primeiro momento, para dentro, mas ao mesmo tempo para fora, né? Assumiu uma importância fundamental e com muita agilidade ela teve que ser feita, né? Imediatamente após, as empresas tiveram que acordar para o seu papel além dos seus públicos diretos, né? Que são os seus funcionários, os seus consumidores, os seus parceiros e os seus clientes. As empresas tiveram que se entender também muito rapidamente com o papel social, e como o Carlos falou, em muito pouco tempo, essa tomada de consciência aconteceu rapidamente em diversas empresas. Então, seja do ponto de vista da sua própria atividade, então a gente viu a união de empresas de telecomunicações, por exemplo, para poder ampliar o acesso à conectividade, né? As pessoas todas trabalhando em casa, empresas de tecnologia que começaram a abrir opções para que rapidamente as empresas pudessem manter a sua produtividade, a conectividade dos seus funcionários, até atividades das empresas que não tinham conexão com o seu negócio principal, como empresas de alimentos, por exemplo, que começaram a fazer doações rapidamente para profissionais de saúde, para profissionais que estavam desempenhando atividades essenciais, empresas que se deram conta rapidamente que poderiam fornecer álcool em gel, máscaras, alimentos. Então, as empresas, em poucos dias, em poucas semanas, elas colocaram de pé tanto o seu papel social, do ponto de vista da atividade que elas desempenham, como em outras atividades que não têm nenhuma correlação com o seu negócio. Então, foi uma aceleração que, numa resposta rápida à crise, isso aconteceu e a comunicação foi fundamental. Acho que o ponto aqui que seria interessante a gente discutir é como que essa tomada de consciência e essa ação rápida que as empresas tiveram e que comunicaram rapidamente também, porque a gente não pode esquecer que a própria comunicação em si teve um papel social muito importante, né? As marcas deixaram de comunicar de uma hora para outra seus produtos, seus serviços, para ter uma comunicação pública, uma comunicação de serviço público para toda a população, para toda a sociedade, né? Eu acho que passados esses quase 2 meses de desafio que o mundo todo está passando, especialmente o Brasil nesses últimos 2 meses, qual vai ser o papel
e quais são os aprendizados e o legado que a gente vai ter dessa tomada de consciência, dessa aceleração da visão das empresas para o seu papel social? Será que isso vai durar só o tempo que durar a pandemia? Ou tem um papel importante e o papel das empresas e da comunicação e do despertar para o seu propósito, ele tem um potencial para ele trazer um novo normal desse papel das empresas daqui para frente, né? Então, para a gente começar a debater um pouco e discutir sobre isso, eu vou pedir que o Heraldo, então, comece a apresentação dele. O Heraldo, que é o nosso líder na agência para gestão de reputação e propósito corporativo. Então, Heraldo, por favor. Você está no mudo, tá, Heraldo? Acho que tem que tirar primeiro do mudo. Ok. Bom dia a todos, então. Prazer estar com os nossos colegas do Pacto Global, Sônia, Fernanda, Carlo, com todos vocês interessados nesse tema, né, que é reputação, propósito e sustentabilidade. Eu diria, né, Sônia, que todos esses conceitos eles estão interligados, né? Não há mais como dissociá-los, ainda mais num cenário como o que a gente está enfrentando agora, né? Então, a gestão das empresas estão se dando conta de que tudo isso, reputação, sustentabilidade, propósito, tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, né, de ativos, como disse o Carlo, né, de ativos intangíveis que são cada vez mais valorizados. E eu queria também colocar um ponto que eu acho importante, que foi destacado pelo Carlo e pela Roberta, da minha crença de que este momento é um momento importantíssimo para a tomada de consciência, né, do propósito das empresas, né, e também de uma oportunidade muito preciosa, vamos dizer assim, para que as empresas coloquem esses temas de reputação, de propósito, de sustentabilidade, definitivamente nas suas agendas estratégicas, né? Então, eu acho que não há mais como pensar daqui para frente em reputação, em propósitos, sem esses temas ocuparem o centro, né, estratégico das organizações. Tá? E eu digo isso, então agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação. Eu tentei reunir aqui alguns conceitos, né, reforçando esse ponto que eu acabei de colocar, ou seja, quando nós falamos de propósito, a gente está falando de geração de valor para a sociedade, certo? Então, nós estamos pensando num valor que, como disse o Carlos, é intangível, mas cada vez mais apreciado, né? Então, as empresas com propósito, elas, eu vou mostrar mais adiante, elas têm um valor percebido muito melhor do que aquelas que não têm, ou pelo menos não comunicam, esse propósito de maneira clara e relevante. Então, nós estamos falando de valor, né? E a reputação é a percepção desse valor. Tá? O propósito é a geração de valor para a sociedade, ou seja, que é um valor transcendente. Transcende os negócios, né? Transcende os seus consumidores, os seus produtos e alcança ou compartilha, né, um valor com toda a sociedade. Já a reputação é a percepção desse valor. Né? Como a sociedade percebe essa marca? Como a sociedade percebe que a marca está realmente contribuindo, de alguma forma, para a sociedade, para a melhoria das condições de vida, para o bem-estar social, enfim, para o planeta. Tá? E quando a gente chega numa crise, como a gente está vendo agora, uma crise sem precedentes, esse momento se torna uma prova de fogo, é um teste de pressão, né,
é um teste de altíssima pressão, tanto para a reputação como para o propósito, né? Ou seja, os públicos, os stakeholders, eles vão, de alguma maneira, escrutinar a empresa, né, neste momento, para saber se realmente aquilo que ela definiu como propósito, né, e aquilo que ela definiu como valor a ser adicionado à sociedade é verdadeiro, é autêntico, né? Então, é fundamental que as marcas estejam preparadas para este momento. Então, a crise da pandemia, ela, por um lado, ela pode gerar valor, deve gerar valor para a reputação, mas ela também, né, representa um risco, né? Então, a reputação tem sido abordada muito sob a ótica do risco, né? Risco para os negócios. E reputação já é vista como o risco dos riscos, aquele que potencializa todos os riscos, né? Então, mas que risco é que a pandemia, ou quais são os riscos que a pandemia tem de gerar danos para a reputação? Se a marca realmente não responder às expectativas da sociedade. Ou seja, há uma série de expectativas, vocês devem estar acompanhando aí, de que as marcas desempenham um papel realmente importante, né, no combate e na prevenção da pandemia. Ao mesmo tempo, a marca tem que provar de fato o seu propósito, ou seja, aquelas que têm falado, né, e têm um propósito claro, elas vão ser ou estão sendo testadas, né, pela opinião pública a respeito desse propósito. Afinal, esse propósito é realmente importante, né, está no topo da agenda estratégica da sua marca, né? E, como disse Roberta, as marcas precisam também, para evitar danos à sua reputação, tomar ações imediatas, ações realmente relevantes para combater e prevenir a pandemia, o que já está acontecendo em larga escala por todas as marcas. E aí, vamos olhar um pouco o cenário antes da pandemia. Eu gosto muito desses dados da Meaningful Brands, né, que é uma pesquisa global que é feita, né, e que apontou o ano passado, olha só, a expectativa das pessoas. 85% dos públicos, né, enfim, entrevistados, isso é uma pesquisa global, esperam que as empresas gerem impacto positivo na sociedade. Além de fornecer produtos de qualidade, serviços de qualidade, ser eficiente, atender às necessidades dos seus consumidores, né, e dos seus investidores, é preciso que as empresas realmente gerem um impacto positivo na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, e contrastando com esse dado, olha o nível de relevância que se atribui às marcas. 77% das marcas poderiam desaparecer e ninguém se importaria, né? É algo realmente muito duro, né? Até para a gente digerir, né? Ou seja, existe uma alta expectativa, mas havia o reconhecimento de que as marcas não tinham grande importância. 77% das marcas poderiam desaparecer e ninguém se importaria. Tá? Então, esse é o cenário antes da pandemia. Então, o que cabe à comunicação, caberia à comunicação nesse momento? Primeiro, uma necessidade e depois uma oportunidade. Eu vejo a crise, né, como a necessidade, perdão, da comunicação de combater, né, e agir efetivamente, né, para proteger a reputação das marcas, né, e proteger todos os seus valores e dar consistência a toda a sua narrativa, né, voltada a propósito, mas também uma grande oportunidade para provar aquelas marcas que já têm um propósito definido, de provar na prática, né, esse propósito. Aquelas que não têm, né, ou nunca pensaram, ou estavam ainda pensando e articulando esse propósito, eu acho que é um momento também de refletir, né, sobre qual o propósito real e talvez até reposicionar esse propósito diante da sociedade.
Então, temos aí a comunicação, uma necessidade e uma oportunidade. Falando inicialmente da necessidade, combater a crise. Roberta falou muito claramente, ou seja, houve um movimento forte, rápido, para informar, né, levar informação qualificada, de dar transparência ao que realmente estava acontecendo, o que está acontecendo dentro da indústria, dentro das empresas, né? Uma agilidade muito alta, né, nessa resposta, a gente viu isso. Foi uma crise sem precedente, então, mas como toda gestão de crise, a resposta gerar resultados efetivos, né, ou mitigar os riscos. Houve também, acho que é bom destacar, isso a gente tem visto nas conversas com muitos líderes de comunicação, um engajamento forte e uma visibilidade da liderança, né? Mesmo empresas que não têm o hábito de se expor tanto, foram levados, seus líderes foram levados, sim, a se apresentar e a mostrar o que estavam fazendo. Ou seja, o grande porta-voz nesta crise é a liderança, né? São os líderes das empresas. E um aspecto também importante é o envolvimento de toda a cadeia produtiva. É muito interessante, assim como a Roberta citou no setor de telecomunicações, houve um envolvimento de parceiros, de fornecedores, né, de distribuidores, né, para, de alguma maneira, combater a crise e dar resposta rápida a essa crise. Então, esses são aspectos bem positivos de combate à crise, que é o que vai definir realmente a reputação das empresas nesse momento, que está definindo nesse momento. Mas também a comunicação ela foi desafiada, está sendo desafiada a agir como cidadão corporativo, né? Ou seja, é uma empresa, é um ente social que tem um share of voice enorme, né? E uma capacidade de influenciar comportamentos. Então, o que a gente precisava, né, e muitas marcas estão agindo nesse sentido de maneira bastante efetiva, é fazer coisas, né? Mais do que falar. Né? Mostrar o que a empresa está fazendo. Ou seja, eu como cidadão, a minha empresa é um cidadão corporativo. Né, e que precisa demonstrar quais são as ações efetivas que ela está desenvolvendo nesse momento. Demonstrar empatia e solidariedade, isso é claro, né, num momento como esse, em que todos nós nos igualamos, né, classes, sexo, pessoas de diferentes regiões do mundo, né, estão passando pelo mesmo problema. E, claro, com intensidades distintas, né, mas é o momento de demonstrar empatia e demonstrar solidariedade. Interna, né, com os seus empregados, e externamente também. E, sobretudo, fazer, o que a Roberta mencionou também na abertura, uma comunicação pública que olhe os stakeholders, que olhe o consumidor como pessoa, né, como cidadão, como um membro da comunidade, muito mais como alguém que compra produtos enfim, e consome serviços daquela empresa. Né? Então, a comunicação é all stakeholder, como o Carlos falou, ela é para todos os stakeholders. Nesse momento, não tem mais como distinguir a comunicação para o consumidor, para os outros stakeholders. Tá? Bem, e aí a pandemia, né, já demonstra, alguns estudos já mostram os resultados, né, dos impactos, vamos dizer assim, reputacionais da pandemia nesse momento. Foi feito um estudo recentemente, acho que 2 semanas atrás, o RepTrack Company divulgou um estudo falando justamente desses impactos. Então, você tem aí ganhos, né? O posicionamento ativo das empresas em relação à pandemia já gerou uma vantagem reputacional de 10 pontos, que é extremamente expressivo. Né? As empresas cujas ações de resposta à pandemia são lembradas crescem expressivamente, né, em termos de reputação no seu setor. E o mais interessante, que reforça aquilo que a gente falou do all stakeholders, de tratar o ecossistema de stakeholders,
esse crédito de confiança e admiração que as pessoas estão dando, estão concedendo às empresas, às marcas, ele se dá muito mais na relação empresa-sociedade do que empresa-consumidor. Ou seja, o que reforça que a comunicação ela precisa ser pública. Ela precisa ser para todos os stakeholders, né? Então, isso é um resultado desse estudo sobre os impactos reputacionais da pandemia do Covid-19, feito pelo RepTrack Company, o antigo Reputation Institute. E, ainda desse estudo, mostrou que governança e cidadania, né, já se consolidam como drivers mais relevantes para a reputação. Né? E a forma como as empresas se posicionam nesse momento vai ser um fator decisivo para proteger e recuperar a reputação frente a uma nova recessão que a gente sabe que vai acontecer. Né? Vamos passar por momentos muito difíceis e a forma como as empresas estão se posicionando vai ser, sem dúvida, um fator decisivo para proteger e recuperar essa reputação. E vocês vejam que as iniciativas voltadas à saúde e proteção de renda têm o melhor efeito, né, na reputação das empresas. Então, assim, demonstra o quanto a reputação hoje, né, está, vamos dizer assim, no centro, né, da percepção das pessoas e dos públicos. Né? Agora, a reputação também é julgamento. Né? Reputação, a gente costuma dizer que é o tribunal público, né? Ou seja, é como as pessoas percebem e julgam, né? E atribuem valor ou não ao que as empresas estão fazendo. Então, um estudo também da McKinsey, né? Também recente, não é uma pesquisa, mas é um estudo, uma análise, né? Demonstra que esse escrutínio público vai crescer, vai aumentar ainda mais, né, depois desta pandemia. E as marcas, sem dúvida, e aí é uma conclusão minha, elas vão ser julgadas, sim, pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer durante e após a pandemia. Como disse Roberta, não é tão importante como fazer agora, dar essa resposta rápida nesse momento, é sustentar este propósito, este valor, após a pandemia. Né? Então, nós temos que realmente criar, transformar esse propósito em algo sustentável ao longo do tempo. Então, para resumir, gente, o que nós concluímos? Que a comunicação precisa estar fazendo, e muitas marcas estão fazendo, né? Combatendo a crise e agindo como marca cidadã. Esta é a fórmula para se proteger e para fortalecer a reputação nesse momento. Essa é a fórmula de manter ou até aumentar a confiança, a estima, a admiração e a empatia com os públicos. Certo? Bem, aí vem a segunda parte, que é a oportunidade. Então, nós temos uma necessidade de proteger a reputação através do combate à crise e também do desenvolvimento de ações efetivas voltadas à sociedade, mas nós também temos um momento precioso para descobrir, para definir, para refletir sobre a nossa razão de ser. Propósito é o que justifica a sua existência. Né? Então, as marcas devem estar se perguntando nesse momento, eu acho que é um momento muito oportuno, um momento de profunda adversidade, por que nós fazemos o que fazemos? Né? Qual o impacto positivo da nossa empresa na sociedade? Né? Qual é realmente a nossa contribuição, o nosso legado para as comunidades onde atuamos? Então, é um momento de reflexão, né, muito oportuno sobre propósito. E vejam esse estudo também que acabou de sair do nosso grupo, Porta Novelli, é feito no mercado americano, de que o 25%, né, aliás, o índice de americanos que acreditam que as empresas têm mais capacidade de resolver os problemas causados pela pandemia do que outras entidades, aumentou 25%. Só comparando antes e depois da pandemia, né? Nas 4 primeiras semanas da pandemia. E, além disso, 70% dos entrevistados
consideram que a pandemia irá forçar as companhias a atuarem de maneira responsável no longo prazo. Ou seja, essa expectativa não é só para este momento, é uma expectativa que se estende, né, no longo prazo e deve ser realmente incorporado ao propósito das organizações. Então, eu diria que nós temos uma grande oportunidade, né, para descobrir, para quem não tem ainda um propósito claro, para uma marca que ainda não definiu, não articulou claramente esse propósito, para aquelas que já tinham, né, têm um propósito definido, é um momento também de redefinir ou de validar e de provar, né, e eventualmente até reformular esse propósito. Então, ou seja, é um momento muito fértil para que a gente analise, pense e defina esse propósito à luz do que nós estamos passando. A nós da Porta Novelli, para terminar essa parte de propósito, nós temos, ao longo de 10 anos, desenvolvemos uma metodologia chamada Find, Live and Tell, que busca justamente ajudar as empresas a definir esse propósito, de integrar esse propósito às práticas de negócio, ou seja, não ser algo só parte da narrativa, da comunicação, mas principalmente que ele seja vivido, né, e integrado às práticas de negócio, e também, aí sim, comunicar esse propósito. Nós acreditamos fundamentalmente que, antes de comunicar, nós precisamos definir claramente, viver e vivenciar mesmo este propósito e depois comunicar esse propósito de forma autêntica e relevante, gerando todos aqueles resultados que esperamos da comunicação, de maior influência, de maior lealdade dos nossos públicos e, inclusive, da advocacy. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: temos uma grande oportunidade de tornar o propósito algo realmente, um elemento estratégico na agenda das empresas. Com isso, quanto mais elevado for o propósito, melhor será a reputação, maior será a estima, admiração e confiança, e com isso nós teremos também uma melhor performance. Eu acho que eu já estourei meu tempo, né, Fernanda? Tá tudo certo, Heraldo. A gente vai conseguir passar para a Sônia no tempo certinho. Ok. Tá ótimo. Era isso, gente. Obrigada, Heraldo. Obrigada pela apresentação. Vou pedir, por favor, para você, então, interromper o compartilhamento da tela e vou chamar agora, por favor, a Sônia Favaretto, que tem uma atuação muito relevante em todas as questões, uma carreira baseada em desenvolvimento de indicadores e de ações concretas nas empresas em termos de sustentabilidade. A gente falou muito de propósito, a gente está aqui no Pacto Global da ONU e existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que une todas as empresas que estão aqui e que são signatárias. Então, vou pedir então para que a Sônia assuma daqui para frente, para que a gente possa também ter uma visão da reputação e da importância da comunicação dentro de uma agenda mais ampla de sustentabilidade nas empresas. Por favor, Sônia. Oi, olá, Roberta, obrigada a todos. É um prazer muito grande estar aqui, por vários motivos, né? Primeiro, porque esse webinar junta duas competências minhas, que é comunicação e sustentabilidade. Aliás, eu costumo dizer que eu só trabalho, só migrei para a área de sustentabilidade porque eu sou de comunicação, né? Essa agenda é uma agenda que precisa ser muito falada, muito comunicada, muito debatida. Então, eu quero agradecer demais aí o convite do Pacto, Carlo, pelas gentis palavras, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, Fernanda, todo mundo, e Impress também aí, que é uma referência, então, muito boa companhia com todos que estão nos acompanhando. Então, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deve dar certo? Deu certo? Ok? Deu sim.
Bacana. Eu estou me beneficiando aqui, né, em falar depois de todos, e isso é muito bom, porque eu vou tentar fazer alguns ganchos aqui com o que foi falado. E o primeiro gancho que eu quero fazer, Heraldo, você trouxe uma fala aqui, que foi a minha pergunta, a primeira pergunta que eu fiz ontem, eu mediei um painel na Brasil Conference ontem, que era justamente o papel das empresas na sociedade, e a minha primeira pergunta é se essa era uma prova de fogo para as companhias, se o que a gente estava vivendo era uma prova de fogo, que foi exatamente o que você trouxe em alguns slides, e aí a resposta um dos painelistas era o Arthur Greenbaum, o CEO do Boticário, que é uma liderança com impacto do Pacto Global, e ele fez uma resposta, e ele trouxe exatamente isso, ele trouxe, olha, eu acho que é uma prova de fogo em vários itens, mas principalmente uma prova de fogo para o propósito, para a missão e para os valores da companhia. Então, exatamente o que a gente está conversando aqui, então está tudo muito interligado. Então, vamos lá, a minha ideia é juntar, então, esses conceitos e trafegar aí por propósito, por sustentabilidade. Primeiro, o Carlos trouxe isso, acho que esse é um gráfico direcionador para nós que trabalhamos aí com ativos intangíveis, como é reputação, como é propósito, que mostra aí uma evolução dos ativos intangíveis no valor de marca das companhias do S&P 500. Então, se a gente vai de 1975 a 2015, a gente vê aí absurdamente um crescimento, né? Hoje 87%, hoje não, há 5 anos, e obviamente isso já é maior, há 5 anos 87% do valor de uma marca estava em cima dos ativos intangíveis. Acho que ninguém mais tem dúvida, mas alguns slides acho que são sempre direcionadores para a gente seguir. Essa rede, essa teia que eu trago aqui, ela é do Global Risks Report, o relatório de riscos globais de riscos, e ele projeta Sônia, deu os riscos para... fugidinha, viu? Se você puder repetir, não sei se foi só para mim, mas acho que não. Tá, então, a partir desse slide, Carlos? Isso aí, Tá. Você estava Então, falando de onde era o slide. Tá. Esse slide, então, ele faz parte do relatório de riscos globais, que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial em Davos, no início do ano. Todo ano, Davos publica esse relatório que projeta os riscos para a próxima década. Os principais riscos, eles entrevistam cerca de 800 formadores de opinião do mundo todo e plotam os principais riscos. Aqui estão os 10 principais riscos em termos de probabilidade de impacto. Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, mas principalmente o que eu quero trazer aqui, que foi uma das falas do Heraldo, é a interconexão. Né? O que esse gráfico mostra é que todos os riscos estão interligados em maior ou menor grau, quer dizer, a gente não consegue separar o mundo, né? Até didaticamente a gente faz isso com fatores IESG, que eu tenho chamado, econômico, ambiental, social, de governança, mas é só didaticamente. E acho que nessa pandemia que a gente está vivendo, mais do que nunca, eu só tenho usado essa expressão mais do que nunca, a gente percebe o quanto o mundo é interconectado, né? E aí a gente, falei de Davos, né, e também foi uma das falas aí dos nossos colegas aqui. A palavra que mais se ouviu no Fórum Econômico Mundial foi capitalismo de stakeholder. Né? E isso foi um pouquinho antes da pandemia, a gente está falando aqui de fevereiro. Né? Então, o que Davos quis trazer com isso? Quer dizer, que a gente está no momento que chegamos finalmente da cooperação entre todos os stakeholders, que não dá para mirar apenas a questão econômico-financeira, que o propósito entre sociedade, entre companhia, eles são fundamentais, é fundamental para que a gente possa avançar efetivamente sustentabilidade global, né, do mundo, dos negócios, do comportamento, do consumo em todas as dimensões. Aqui à direita, aqueles riscos que eu mostrei antes estão em ordem aqui. Então, vocês veem aí, à esquerda, os riscos em probabilidade e à direita, os 10 principais riscos em impacto. Né? Então, pela primeira vez na história do relatório de riscos globais, os 5 principais riscos em termos de probabilidade são ambientais. Então, a corzinha verde significa que são riscos ambientais. E de 5 riscos em termos de impacto para a próxima década, 3 são ambientais. Então, a gente está falando que as questões não só financeiras, e aqui foi fortemente ambientais, entraram definitivamente na agenda econômica. Eu circulei ali qual era o risco mais relacionado à pandemia, né? E a gente tem apenas aí entre os top 10 essas doenças infecciosas sendo indicado como o 10º provável em termos de impacto. Aí, mais a título de curiosidade, eu até escrevi um artigo que deve estar saindo também sobre essa questão das pandemias aí em Davos.
Eu achei bem interessante esse estudo aqui que foi feito, desse índice de empresas engajadas, né? Foi um estudo de 6 anos que procurava testar a hipótese de que empresas com alto nível de engajamento com funcionário, cliente e comunidade poderia performar melhor, um índice formado por essas companhias poderia performar melhor do que um índice tradicional. A gente, sempre que a gente compara índices de sustentabilidade com os principais índices de bolsas ao redor do mundo, os índices performam melhor. Mas eu achei interessante aqui porque tinha um viés específico de engajamento. Então, esse estudo mostra que essas empresas, né, integrantes desse hipotético índice, Engaged Company Stock Index, performaram 37 pontos percentuais a mais no período analisado do que empresas do índice normal. E aqui estão as empresas que eles consideraram as Engaged Companies aqui. Como a gente está numa audiência que certamente gosta do tema de comunicação, é disso que a gente está falando, eu achei bacana trazer aqui, já para entrar no tema pandemia, essa revista que, coincidentemente, mas eu acho que nada é coincidência, né? Adoro muito Jung, acho que nada acontece por acaso, coincidentemente encontrei. É do Mundo Estranho de julho de 2012, a capa era essa, Epidemias Não Há Como Fugir. E a matéria, ela é muito interessante. Eles montaram, com a ajuda de pesquisadores, o cenário de uma possível pandemia mortal. Aí eles põem lá, acredite, há chances disso acontecer. Gente, é o Covid-19. Nasce lá na China, né, com um morcego, enfim, e vai vindo, né? Então, o que eu trouxe aqui é para a gente ver que essas coisas já estavam por ali sendo colocadas, mas chegaram, né? Chegaram. E aí, o que eu enxergo aí do ponto de vista do impacto de comunicação, propósito, reputação e negócios, né? Eu achei muito interessante esse statement do Wall Street Journal, agora em março, que ele coloca que as questões sociais, ambientais de governança já estavam crescendo no interesse do investidor, né? A gente sabe disso, trouxe Davos para vocês, a gente também teve a carta, que eu vou falar um pouquinho mais, do CEO da BlackRock para as empresas investidas, destacando a importância da sustentabilidade. Enfim, antes do vírus, a gente já tinha esse movimento acontecendo e ganhando tração. O Carlos também falou da Business Roundtable ano passado nos Estados Unidos. Mas o que ele traz aqui é que a pandemia está demonstrando que outros fatores começam a entrar na atenção do investidor, que obviamente pressionarão as companhias, de uma forma mais imperativa, não que não estivesse. Então, quando fala a preparação, a readiness para desastres, para crises, planos de continuidade, tratamento de funcionários e benefícios, como licença médica, né? Quando que a gente imaginou que, teoricamente, é um dos principais benefícios, a gente sabe, mas é meio default, né? Tem licença médica, tem plano de saúde, se tornou principal nesse momento, né? Como é que as empresas estão propiciando a condição do funcionário estar trabalhando de casa, né? Então, outros atores, outras peças começam a entrar nesse tabuleiro aí do que as empresas serão cobradas no novo normal. E já estão sendo, na verdade, né? Eu trago aqui um statement de um grupo de 275 investidores, tem 7,7 trilhões de dólares sob gestão, que soltaram agora, em abril, um posicionamento para a comunidade empresarial, cobrando basicamente essas coisas. Quer dizer, querendo saber o que as empresas estavam fazendo de licença remunerada, priorização de saúde e segurança, manutenção de empregos, a questão dos fornecedores e a relação com clientes neste momento, prudência financeira. Então, são questões que se tornaram ordem do dia, né? E assim como a Roberta falou, a gente vai ter que entender, eu tenho usado muito a palavra residual, né? Qual vai ser o residual disso tudo depois? Teremos que ver, mas certamente são coisas que não serão mais esquecidas, né? Entrarão na agenda definitivamente. Falei um pouco da carta do Larry Fink. Anualmente, no começo do ano, o presidente mundial da BlackRock, a BlackRock é a maior gestora de recursos de terceiros do mundo, 7,7 trilhões sob gestão, publica uma carta para os CEOs das empresas investindo, dizendo o que eles vão olhar na hora de alocar recursos. Essas cartas já vinham trazendo conteúdos mais intangíveis, entre aspas, né? Propósito foi principalmente o tom da carta do ano passado, e esse ano a carta foi muito incisiva de que BlackRock tornaria sustentabilidade o seu padrão de investimentos. Eu estou trazendo aqui a reafirmação dessa carta que Larry Fink fez agora em março. E me marcou muito, né? Eu não vou, obviamente, ler, mas ele diz que quando ele se sentou originalmente para escrever a carta de janeiro no escritório dele, pensando quais seriam, né, as tendências, parece isso hoje uma distante realidade.
ele fala, agora eu estou escrevendo isolado na minha casa, como milhões de outras pessoas, como todos nós, né? Mas o que ele coloca, e eu recomendo que vocês olhem a carta, quem tiver interesse, que ele fala que quando a gente emergir dessa crise, os investidores vão rebalancear os portfólios e terão uma grande oportunidade de acelerar para um mundo mais sustentável. É o que diz também aqui à direita o Carlos Takahashi, que é o CEO da BlackRock Brasil. E ele traz isso, passada a pandemia, a sociedade vai demandar mais responsabilidade, os padrões de atuação empresarial vão mudar. Né? Isso está claro, a gente já está percebendo, mas né, esse é o meu background, quer dizer, quando o setor financeiro indica uma direção, a atração é muito mais rápida. Né? E gosto muito do que ele colocou aqui, esse é o novo mundo, vocês ouviram a furadeira? Vai vir, vai nos acompanhar de aqui até o fim, provavelmente. Espero que não atrapalhe. Ele coloca que a recuperação vai passar por uma agenda voltada para o social, uma agenda de reconstrução econômica e uma nova maneira de atuar. De novo, uma nova maneira que vai ser pedida das companhias. E que o fim condor será a sustentabilidade. E aí, entrando um pouco mais na questão das marcas, né? Essa pesquisa aqui da Edelman, que foi feita com 12 mil consumidores em 12 países, incluindo o Brasil, agora em março, o que os consumidores disseram que eles estão querendo das marcas? E já foi falado aqui bastante pela Roberta e também pelo Heraldo na mesma linha. Comunicação tem que ser confortadora e trazendo informação específica, né? Evitar a comunicação que causa ansiedade e preocupação, acho que disso a gente já está bastante, já está suficiente, né? Devem deixar os consumidores muito bem informados. Aqui a questão do governo também, que Heraldo falou, quer dizer, 63% acreditam que os países serão bem-sucedidos, não será bem-sucedido sem as empresas, e acham que elas respondem mais rápido do que os governos na crise, né? E vem nas marcas uma rede de segurança, isso também é bem forte. E aqui a principal expectativa dos consumidores frente às marcas, acho que tem um áudio aberto, é fazer o que é certo, independentemente da questão financeira. Então, obviamente, né, gente? Sônia, eu não sei se foi só eu, mas... É que... Agora, tá bom, é que eu acho que foi mutado todo mundo, tá ok. Eu não sei onde vocês pararam, mas, enfim, falando que os consumidores esperam que as companhias façam o que é certo. Olhem para os seus funcionários, fornecedores, clientes e sociedade. E 71% prometeram que as marcas e empresas que colocarem lucros antes das pessoas neste momento de crise vão perder a confiança para sempre. E a gente sabe a força da lealdade ou não do consumidor e do cliente, né? Aqui eu trago também o que eles querem ouvir, né? Quem é o porta-voz nesse momento para os consumidores? Médicos, autoridades. Vamos deixar as celebridades para outros momentos, né? É o que eles estão nos dizendo. O CEO aparece aí em terceiro lugar, com 45%, óbvio, querendo ouvir o CEO. O Heraldo falou isso, Roberta também. Tem que falar, ele é o porta-voz da companhia, espera-se dele uma voz nesse momento. Também trago aqui o RepTrak, que saiu agora, né, uma pesquisa, em relação, na verdade, a estudo feito ano passado, mas falando aí da década de reputação, segundo os principais líderes de reputação, as empresas que têm esses líderes. Então, assim, os fatores que mais impactam em reputação aí à direita, produtos, serviços, vamos ver que não tem o fator pandemia aqui, tá? Mas eu acho que é uma boa sinalização, e destaco aí em terceiro lugar, citizenship, a questão da cidadania, né? O quanto ela impacta na reputação. E também ali embaixo a gente tem alguns percentuais que os respondentes trouxeram de empresas, quando eles são empresas com ótimo propósito, quando eles identificam uma empresa dessa forma, o que eles estão dispostos a fazer, né? Trabalhar para essa empresa, comprar os seus produtos, recomendar para outras companhias, 88%, a gente sabe disso, né? Uma boa recomendação, quando você está bem impactado, você recomenda, enfim, a importância da reputação para todos esses ouvintes. E aqui, as tendências que esses líderes em reputação identificaram para 2020, né? E aí o propósito vem em primeiro lugar, né? Quais são as tendências citadas como mais importantes? De novo, não tem o fator pandemia aqui, óbvio que isso pode ter uma mudança, mas destaco aí a questão do investimento responsável, mudança do clima, ativismo do CEO,
né? Talvez hoje isso tivesse até mais para cima, mas eu me arrisco a dizer que essas tendências, em maior ou menor grau, talvez trocando um pouco a ordem, com exceção do propósito, que eu acho que continuaria em primeiro, elas dão uma boa indicação aqui do caminho. E aí eu trago aqui o que os da Bain & Company, o que os CEOs estão comunicando nesse momento, né? E é bem como a Roberta falou, né? 70% dos CEOs entrevistados para dentro da sua companhia, eles estão balanceando aí comunicação sobre o que eles estão fazendo, né, como eles estão protegendo os funcionários, os seus clientes, e ao mesmo tempo como eles estão se preparando para o pós-Covid. Então aí é um balance aí, do hoje e do amanhã, né, como seria de se esperar de qualquer forma. A gente está falando muito de CEO, eu não queria deixar de passar a questão dos conselhos de administração, né? Quer dizer, os boards of directors, que é o principal nível de governança das companhias de capital aberto, e também algumas não de capital aberto os têm. Essa daqui foi uma pesquisa feita entre GRI e BGC no ano passado, uma pesquisa bem interessante sobre essas questões de conselho, e eu trago os desafios do conselho nas questões aí, o título era ESG, questões ambientais, sociais e de governança, e eu destaco a última que tem a ver com a nossa discussão aqui, que um dos maiores desafios no conselho é tirar o foco do lucro máximo e definir propósito. Então, acho isso bem importante nesse momento, e acho que uma crise como essa tende a acelerar, e já vejo isso acontecendo, acelerar essa discussão no nível do conselho, né, trazendo mais ainda essas questões, de novo, intangíveis, entre aspas. Acho que quando a gente passa por algo assim, a gente pergunta por quê, né? Para quê? Para quê que isso tudo está acontecendo? E essa frase eu trago, né, da gente nunca perder uma boa crise, né? Não deixar passar uma boa crise, nunca desperdiçar o Churchill, uma boa crise, e que eu espero que a gente não desperdice. Acho que de tudo que a gente está olhando em Brasil, a gente está saindo bem, ou pelo menos está se mobilizando bem do ponto de vista das instituições, do ponto de vista das empresas. Aqui é o monitor das doações, que eu atualizei um pouquinho antes de entrar aqui no webinar. Quer dizer, hoje a gente já tem 4 bilhões em doações, 187 mil, quase 188 mil doadores. Então, assim, a gente vê muitos movimentos acontecendo, e nesse momento eu não podia deixar de citar, Carlos, a liderança do Pacto Global nisso, né? O Pacto, desde o momento zero, publicou guia para CEOs lidarem com a crise, o Covid Radar, que foi recém-lançado. Então, assim, acho que realmente há que se destacar todos os movimentos do Pacto nesse contexto. E faltam 10 anos, né, para a gente chegar em 2030. A gente falou tanto disso, né, Carlos, ano passado, o pessoal do Pacto, que 2020 era um ano emblemático, mal sabíamos o quão emblemático ele seria nessa corrida para 2030, né? Os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, o quanto tudo isso está interligado, universalidade, integração, não deixar ninguém para trás. E eu vi um pouquinho antes de começar a minha apresentação, um debate no chat ali da saúde mental, né? O quão importante neste momento a gente está percebendo isso, e eu até inclusive escrevi um artigo sobre isso, propondo um ODS transversal, né? Que fosse o ODS da saúde psíquica, porque se a gente não estiver bem psiquicamente, a gente não atinge nada, e de novo acho que essa crise, essa pandemia veio mostrar isso muito profundamente, né? Também gosto aqui, já caminhando para o encerramento dessa charge, que são 2 bonequinhos falando, né? A gente vai ficar feliz quando tudo isso terminar, achatando essa onda, achatando essa curva, e vindo uma curva imensa da mudança climática atrás, né? Para pegá-los todos. E aí eu trago esse conceito que eu também tenho trazido, que não é só a mudança do clima, não é só a pandemia, não são questões sociais. O mundo que a gente está falando, e tem que falar, é um mundo do ESG, que junta todos esses 4 fatores: econômico, ambiental, social e de governança. Não dá mais para separar, e acho que um dos ganhos dessa pandemia é nós que atuamos nessa área de sustentabilidade entrarmos de forma mais rápida aí na discussão dos boards e dos conselhos. E aí eu acho que tem para eu não... Social washing, né? Tenho ouvido um pouco isso. Será que as empresas estão fazendo social washing? E aí eu relacionei os vários washing aí que eu acabei tendo contato. O Carlos não conhecia o blue washing, vinculação com a ONU, quando a empresa quer dizer que ela é vinculada com a ONU de forma não muito... Pink washing, né? Rainbow washing, relacionados aos ODS, achei bem interessante isso. Mas por que eu trago isso? Porque eu acho que doesn't matter, não importa. Eu acho que se a empresa
que me ajuda a organizar esse pensamento. Eu acho que essas questões de sustentabilidade, as questões de reputação, dos ativos intangíveis das marcas, elas entram por 3 caminhos. Pelo caminho do amor, que é quando um líder é apaixonado por esse tema, acredita, tem a convicção e faz essa agenda acontecer. Entra pela dor, né? Quer dizer, perdi financeiramente, reputação, imagem, não dei atenção a essa agenda ESG e perdi, e não quero mais que isso aconteça, então vamos fazer, e aí os washings talvez entrariam um pouco no caminho da dor, ou pela inteligência, que é quando a empresa percebe que é para lá que nós vamos. Estamos falando de uma agenda de diferencial conceitivo, inovação, liderança, e ela resolve realmente trafegar nesse caminho. Em geral, a minha apresentação termina nesse slide, mas dado o conteúdo que a gente está falando, eu achei bacana trazer esse, porque todos nós, no fim do dia, somos uma marca. E estamos envolvidos com marcas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro, né? Somos uma marca, você é uma marca e vai deixar essa marca no mundo. E eu espero, então, que a marca que nós deixemos como mundo pós-pandemia seja uma marca muito positiva e a melhor possível. Então, eram essas as minhas colocações, agradecer e passo aí de volta para você, Roberta, vou tirar a apresentação. Obrigada. É que eu não estava com controle do meu próprio microfone, desculpa a demora. Obrigada, Sônia. Realmente é incrível ver como tudo está interligado. Na verdade, já se vinha falando disso, né? Fiquei muito impressionada com a matéria do Mundo Estranho que você botou. Quer dizer, a gente vem falando tanto de mudança climática, é algo que está ali, é uma emergência que o mundo inteiro tem debatido. E, na verdade, a emergência que a gente está vivendo veio da onde se esperava menos, né? E o importante é que eu acho que a gente não quer ser aqui poliana, mas a gente tem que encarar isso como uma oportunidade de acelerar as mudanças e de ter um despertar disso, né? E, bom, a gente tem aqui, a gente tem mais de 200 participantes, as pessoas estão interagindo à beça. Eu vou aqui fazer um pouco um papel de mediadora. Vou pedir que vocês mandem as perguntas para que a gente possa começar aqui uma conversa. A Márcia Cavalieri mandou uma pergunta, Sônia, enquanto você estava apresentando, se vocês acreditam que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão revistos com a Covid-19. É curioso que logo depois que ela perguntou isso, você falou da questão da saúde mental, mas acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Se há outras possibilidades de revisão nesses objetivos para 2030. Eu não sei se você está com controle do seu próprio microfone. Não, então tem que abrir o microfone da Sônia, gente. Legal, agora... Ok? Agora sim, né? Eu vou responder, mas eu acho que a bola vai direto para o dono dos ODS, o Carlos ali depois. Então, eu acho que revistos, eu acho que não, eu acho que a agenda está colocada, 17 objetivos, que é bastante, que abarca tudo. É claro que tem visões, como a que eu coloquei, de um ODS transversal, eu acho que tem algumas visões complementares, que naturalmente vão trazer reflexões diferentes para esse momento. O que eu acho, sim, é assim, qual vai ser a velocidade, quais são os novos desafios? Alguns objetivos acabam sendo necessariamente não privilegiados, mas foco de mais ação, de mais debate. Então, na minha visão, eu entendo dessa forma. Eu não acho que revistos como matéria, né, chegamos aos ODS depois de muito debate e realmente acho que o caminho é esse. Mas eu acho que tem uma questão fundamental aí de novas medidas, de novas articulações, de velocidade, e acho que esse debate é fundamental nesse momento. Talvez o Carlos possa trazer mais como pacto mesmo e ONU, algo mais estruturado nesse sentido.
Obrigado. Não, só na verdade não vou tomar o tempo aqui das falas tão boas, mas só para comentar que é isso que você comentou, né? Não tem nenhuma previsão de revisão, pelo menos até o momento, né? Lembrando que saúde mental, por exemplo, está previsto ali também. A gente tem 169 metas, né? E só para comentar que é muita crítica em cima disso, de que é muito abrangente, mas é claro que há sempre uma priorização, tanto por parte das empresas quanto dos países, né? Então, por enquanto, não tem essa discussão. Acho que a Roberta não está conseguindo. Sim, agora abriu o microfone. Tem uma pergunta que o Flávio Ferrari está fazendo para o Heraldo, que é a seguinte: as startups tradicionalmente se preocupam em atender as dores dos consumidores. Se você vê espaço para uma mudança no sentido de que prazer ser um novo propósito, ou seja, a gente tem realmente muitas empresas cujo propósito é prazer, é diversão, enfim, se isso pode ser designado como um propósito. Ele faz essa pergunta para o Heraldo. Muitas startups, Flávio, são o que está se convencionando chamar de purpose natives, ou seja, são empresas que nasceram a partir de um propósito. Então, eu acho que se encaixa muito nesse caso que você está colocando, né, de empresas que vão justamente, são criadas para atender a necessidades e aspirações, enfim, e anseios, né, que os consumidores não têm atendidos pelas marcas, né? Então, eu acredito que toda essa busca de maior leveza, de prazer, de entretenimento, é sim, né? Por exemplo, uma marca que, enfim, se valorizou enormemente agora depois da pandemia, já vinha crescendo, mas cresceu muito, que é Netflix, né? O propósito dela é, claro, oferecer, enfim, produtos de qualidade e tudo mais, né? Ou seja, a missão dela, mas o propósito dela é entreter, é fazer com que as pessoas se divirtam mais, enfim, de alguma maneira, como Disney, por exemplo, no passado definiu o seu propósito de fazer feliz, make people happy, né? Ou seja, fazer, não era construir parques de diversões ou produzir filmes infantis, mas é fazer com que as pessoas realmente fossem felizes. Eu acho que essa é uma demanda, né, que já vem crescendo há muito tempo, né, de que as pessoas não querem apenas ter suas necessidades, né, enquanto consumidores atendidas, mas que as marcas possam falar, né, e agregar valor também a esses anseios, né, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade, uma vida mais leve, enfim. Então, eu acho que sim, muitas startups elas estão caminhando já nesse sentido e a maioria, inclusive, das Purpose Natives são marcas que nasceram já com esse propósito. Obrigada, Heraldo. Eu peguei aqui mais uma pergunta, é do João Marques. Ele faz a pergunta para o Carmo, mas acho que todos podem se sentir também à vontade para responder e para a gente debater. Ele diz o seguinte, que tanto o Brasil, é uma característica do Brasil e dos países da América Latina, a gente ter uma sociedade muito desigual, né? Tanto em aspectos culturais como sociais e econômicos. Se após a pandemia, vocês acreditam em um realinhamento no engajamento empresarial? Não sei se o Carlos quer começar. Sônia, Heraldo. Claro. Posso começar. Bom, aqui meu áudio está funcionando, né? Bom, gente, a gente tem visto, na verdade, que a questão de desigualdade, que é um mal, né, um câncer do nosso país e nosso país, mas boa parte do mundo, desigualdade vai aumentando muito,
a gente vê ali só acho que um parênteses, vale a pena comentar, a gente teve 45 grandes insurgências sociais o ano passado, e estava previsto para esse ano 75. Né? Ou seja, a gente tendo aí quase metade dos países, um pouco menos, 40% dos países com alguma grande movimentação social, e quando eu digo grande, eu digo que vai afetar profundamente a economia e o sistema político daquele país, né? Então, acho que isso é uma observação importante e muito causado. Os triggers, eles são os mais diversos possíveis, né? Desde o Líbano, que foi a questão de imposto de WhatsApp, o Chile, a questão da passagem, do preço da passagem do metrô, mas, na verdade, o que tem por trás é muita questão da desigualdade, né? E o que a pandemia está fazendo é, na verdade, revelar isso de maneira ainda mais clara e mais evidente. E está acontecendo agora, né? A gente viu aqui no Brasil. O Brasil estava vindo a curva, enquanto quase todos os países achataram e começaram a descer, o Brasil achatou e voltou a subir. E muito por quê? Por conta de que a pandemia está indo, então, para estados menos favorecidos e para as periferias das grandes cidades aqui do Sudeste, né? Então, eu acho que isso, dado também a questão da capacidade de cada um de nós hoje sermos, então, aí fonte de informação, né? Dado tecnologia da informação, etc., etc., quarta revolução industrial, então entendo que sim, todo o setor privado, a sociedade como um todo, na verdade, tem que se mobilizar para resolver a questão da desigualdade. Já, como eu disse, esse exemplo das manifestações, isso aí já estava insuportável, né? Indo no conceito mesmo da palavra, e, na verdade, agora está mostrando cada vez mais, né? Então, sim, a sociedade como um todo, incluindo todos os setores da sociedade, inclusive empresa, vão ter que se realinhar, sim, nesse sentido. Obrigada, Carla. A Alessandra Silva, de Vasconcelos, ela fez duas perguntas que eu acho que a gente pode agregar em uma só, que diz o seguinte: ela faz essa pergunta para a Sônia. Ela pergunta: Sônia, você acredita que estamos entrando numa sociedade 5.0, no sentido de humanização acima da tecnologia? O bem-estar das pessoas como sendo um principal fim? E ela complementa o seguinte: uma segunda pergunta, mas que tem muito a ver com essa, ela questiona se vai haver uma transformação social nos nossos valores e nos nossos hábitos de consumo, como aconteceu após a Segunda Guerra. Então, uma coisa mais voltada para o humano e menos para o consumo e para a tecnologia. Pergunta a opinião da Sônia. Oi, legal. Tá ótimo. Eu só vou fazer um comentário na desigualdade anterior, que concordo plenamente com o Carlos. Eu acho que não é só o setor empresarial, né, que vai ter um realinhamento. Eu acho que isso é de toda a sociedade mesmo, e acho que a gente tem uma oportunidade grande para mudança estrutural, né, com a pandemia. E eu acho que aí a gente endereça profundamente questões de desigualdade. Eu acredito nisso. Bom, vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que tudo que a gente está vivendo está humanizando, não tem jeito, e aí usando aquela minha analogia pela dor, né? Quer dizer, está sendo doído, mas a gente acha que alguns padrões, né, que eram de comportamento, ou padrões sociais, eles relaxam naturalmente, né? O filho que passa, é a furadeira que toca, somos pessoas, né? Antes de qualquer coisa, são pessoas que estão liderando movimentos, estão à frente de empresas. Então, acho que sim, acho que a gente naturalmente vai olhar para tudo isso. Eu torço para que o residual seja forte. Eu acho que a gente ainda não consegue saber se isso vai ser definitivo, ou quão grande será esse residual, porque ser humano é ser humano, né? Daqui a pouco, sei lá, novembro, dezembro, férias, carnaval do ano que vem, o que será, né? As pessoas, como elas vão reagir, sendo que a gente, né, passado, vamos dizer, o pico dessa pandemia. Mas, de forma geral, o S do IISD, sem dúvida nenhuma, está no foco, né? Ele está recebendo aí os olhares do ponto de vista da saúde física, da saúde mental, então não tenho dúvida disso. Os hábitos de consumo,
de novo, eu sou uma otimista, né? Eu olho o copo meio cheio e serei assim, porque senão eu digo que quem não é otimista troca de área, não trabalha com sustentabilidade, vai trabalhar com outra coisa. Então, eu sou uma otimista. Agora, eu juro para vocês que ver algumas máscaras sendo usadas com, eu não vou citar marca, né? Não, acho que não seria adequado num painel de propósito de marca, mas marcas com, né, ideogramas muito famosos a R$300, a R$500, sendo utilizadas, sendo objeto de desejo, eu acho que a gente tem que ter um chacoalhão mais forte. Mas, de novo, acho que tem residual, acho que as pessoas... Ontem, no painel que eu participei, eu perguntei, né, o que pessoalmente mudou para vocês? Eu falei assim, olha, eu percebi que eu não preciso de tanta roupa assim. Né? Eu percebi que eu não preciso comprar mais roupa e até que eu tenho muito no meu guarda-roupa. Então é isso, sem me alongar, eu acredito sim que os hábitos de consumo tendem a mudar. Vi isso num editorial de uma grande revista de consumo de luxo, falando que eles estão se repensando. Então vamos acreditar. Obrigada, Sônia. Tem uma pergunta do Jair Silva que ela vai ao encontro disso que a gente está conversando. Ele faz essa pergunta para todos. Você acredita que as marcas conseguem vislumbrar os valores compartilhados de interesse social para além dos pontos de pressão dos consumidores? Conseguindo fazer uma leitura das necessidades de desenvolvimento social local e atrelados aos seus stakeholders? Se você quiser continuar, Sônia, e aí a gente depois debate. Foi. Olha, eu acredito o seguinte, a gente tem vários olhares dentro de uma mesma empresa, né? E eu acho que isso é a riqueza de uma empresa. Então, eu acho que, obviamente, você tem aqueles departamentos focados no mercado e focados no anseio dos consumidores, que por mais que se contaminem, entre aspas, no bom sentido, com as questões que a gente está discutindo aqui, sempre vai ter um driver de mercado mesmo e de consumidor, o que esse consumidor está olhando e está fazendo e está buscando. E por isso que você tem esses outros olhares de um departamento, de uma estrutura, de um líder que olha para desenvolvimento sustentável, que olha para questões mais intangíveis. Por isso que você tem um CEO com visão e tem que ter um CEO com visão. E a gente, acho que uma das coisas incríveis desse momento é a chamada ao CEO. Né? Eu acho que já havia isso, mas eu acho que dessa vez não teve dúvida o quanto ele é protagonista das suas companhias. Por isso você tem um conselho. Então acho que sim, eu acho que a gente teve uma aceleração dessas questões da sustentabilidade, do ESG, com essa pandemia, que mostra que não tem como voltar atrás. E é uma aceleração de movimentos que já vinham vindo, isso que é importante a gente dizer, da Business Roundtable, de Davos, do Larry Fink, da BlackRock. Então, a gente teve, né, Carlos, a gente fala muito sobre isso, houve uma aceleração agora, mas esse movimento vinha vindo. Então, eu acredito sim que as marcas e que as empresas que não estiverem alinhadas com essa direção, elas estão indo numa contramão. Só um comentário, né, Sônia? Uma coisa que sempre cito, a gente trabalha com sustentabilidade há muito tempo, pergunta, né? Fala assim, Carla, mas e aí, quando isso vai se tornar mainstream? Né? Pergunta sempre vem. E eu falo, olha, gente, eu acho que a gente, quando se faz essa pergunta, está sendo, na verdade, o sapo cozido, né? Porque um Larry Fink, quando ele coloca, eu convido vocês a entrarem no site da BlackRock, né? Eu fiz essa brincadeira com executivos da BRF e eu coloquei o site colocando faixa preta no nome da BlackRock. E eu falei, gente, e aí, de quem que é esse site? Né? E vieram todas as respostas possíveis, menos de que seria o maior fundo, a gestora de ativos do mundo, né? Ou seja, não é uma coisa nichada, né? É uma coisa que, enfim, de novo, são 2 PIBs brasileiros, né? Dado o dólar agora, deve estar em 3, né? E então, se uma pessoa dessa coloca como tema central da sua organização a sustentabilidade, é que o sapo já foi cozido.
né? Então, por isso que eu concordo com a Sônia. E uma coisa importante, né? Pessoas desse tipo, quando colocam no centro essa questão, isso aí não é por conta de um certo modismo, é porque isso aí foi calculado, né? Foi calculado no risco, foi calculado dentro de todos os cálculos que eles fazem ali. Então, isso significa, por exemplo, mudanças climáticas, que está no centro ali da questão, isso aí está lá, o risco não vai deixar de existir, né? E tudo isso que a gente está conversando aqui de ESG, como a Sônia bem coloca, né? Então, eu entendo que uma coisa que, de fato, veio para ficar e está sendo acelerada agora. Roberta, está com você? Sim, eu estava esperando o microfone. Tava. Obrigada, Carlos. Tem uma pergunta da Márcia Cavalieri, que é específica sobre comunicação interna. Ela fez essa pergunta fez para mim. O aspecto tecnológico foi fundamental para as empresas estabelecerem o home office for all, e isso impactou também as mudanças na comunicação interna. Como a empresa se organizou internamente com seus colaboradores e como impactou nas demandas dos clientes por serviços de comunicação interna? Márcia, assim, eu acho que a gente pode falar como empresa de serviço, né, que eu acho que deve ter impactado como muitas empresas de serviços, e a gente pode falar um pouco também sobre os clientes, as principais questões relativas à comunicação interna. No nosso caso é muito curioso, né? Quando a gente fala que as crises trazem oportunidades, e é isso que acontece. A gente tem uma coisa curiosa que um mês e meio antes de estourar a pandemia e a necessidade do distanciamento social, nós mudamos de sede aqui em São Paulo, né? Inauguramos um novo escritório, um novo conceito de espaços colaborativos, espaços em que as pessoas não têm suas mesas fixas, são espaços flexíveis e onde a gente tem cada vez mais espaços pensados para as pessoas trabalharem em grupo, em squads, né? E um mês e meio depois, a gente estava cada um na sua casa, tendo que trabalhar à distância. E dentro desse modelo de mudança de trabalho mais colaborativo, a gente também estava começando a estabelecer uma política mais intensiva de home office. De um dia para o outro, literalmente, a gente teve que migrar a agência inteira para o modelo home office for all. E o que a gente descobriu, e os aprendizados que eu poderia compartilhar aqui, que a gente está vendo também muitos dos nossos clientes que a gente tem em contato diário, é que a disciplina para que a gente mantenha uma forma colaborativa de trabalho está fazendo com que esse modelo colaborativo, de equipe, ele esteja acontecendo na prática e ele acelerou esse movimento. Então, alguns processos de trabalho, como processos de criação, por exemplo, de ideação, são processos que muitas vezes em comunicação a gente não consegue imaginar como eles acontecem remotamente. E graças à tecnologia, sim, a gente está conseguindo fazer isso, inclusive com ferramentas curiosas de você colar post-it numa videoconferência, você pode ir tendo exercícios criativos, isso está sendo bem interessante, né? Outro aprendizado é que é possível a gente cultivar um clima e uma cultura interna, mesmo estando à distância, né? Sônia falou, Carlos falou da importância da liderança nesse momento. O que a gente vê é que o papel, a liderança de impacto está tendo um papel fundamental. A liderança hoje, na verdade, é a grande cola das pessoas que estão trabalhando cada um num lugar, né? Então, esse compromisso de comunicação da liderança, ele está no topo, né? Tem as decisões que precisam ser tomadas, as decisões em relação ao negócio, a decisão em relação às pessoas, ao cuidado com as pessoas, mas principalmente um cuidado em relação à comunicação e a disposição da liderança de estar realmente botando a cara, de estar vivendo junto com o seu time esse momento que é difícil, é desafiador para você, tanto manter a saúde mental das pessoas, as pessoas engajadas, como você manter a continuidade dos negócios e as pessoas produtivas.
Então, as empresas elas também só vão conseguir cuidar do mundo se elas cuidarem delas, né? Da saúde delas. Que é claro que a saúde financeira das empresas nesse momento ela também está abalada. As empresas precisam pensar em como elas estão de pé para poder continuar atuando e fazendo bem para os seus stakeholders, para o mundo, para a sociedade que está todo mundo precisando, né? Mas esse balanço ele é muito importante. Então, ter uma liderança engajada e que esteja trazendo a equipe junto para o propósito, né? Seja de manter a empresa saudável, seja de fazer algo relevante para a sociedade, é muito importante. Eu queria saber se algum de vocês também queria complementar. Tá, acho que tá no mudo de novo, né, Roberta? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Tem uma... Fica à vontade. Não, pode ir, Carlos. Também estava olhando aqui o chat. Não. Oi. Quer comentar alguma questão aqui? Não, eu estou vendo aqui várias colocações bastante pertinentes, né, sobre um pouco o dilema de manter o negócio em pé, principalmente pequenas, médias empresas, né, então, como é que, ao mesmo tempo, eu olho para essas questões que às vezes custam, né, de sustentabilidade ou de adotar algumas práticas com a subsistência do negócio, eu acho que, assim, isso é verdade, eu acho que a gente tem que olhar para isso, mas eu acho que a gente tem que fugir desse falso dilema de que ou faz isso ou faz aquilo. Eu acho que o grande pulo do gato é esse, né? É a gente entender que essas coisas estão juntas e fazer o que é possível, né? Eu parto desse princípio. Se eu não consigo ainda implementar uma prática, diga que quer fazer e diga que não pode fazer naquele momento, porque se implantar naquele momento, corre o risco do negócio quebrar. Então, seja transparente, verbalize, né? Eu acho